Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de It. Hoje é dia de falar um pouquinho com vocês sobre o It. Esse vídeo é o primeiro vídeo do diário de leitura, então a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira parte desse livro aqui. Antes de começar, já vou lembrar vocês que esse vídeo vai ter spoiler da primeira parte. Então se você ainda não leu ou não acabou de ler a primeira parte, acaba de ler e depois vem aqui assistir o vídeo. Outra coisa também que eu quero ressaltar aqui pra vocês é que eu não conheço nada da história de It, então tá sendo a minha primeira experiência e contato com a história. Então eu peço para vocês que quando forem comentar aqui no vídeo, comentem apenas sobre a primeira parte, vamos conversar apenas sobre ela aqui nos comentários, porque eu não quero receber nenhum spoiler e como tem gente que tá lendo aqui também pela primeira vez, também não vai querer ganhar nenhum spoiler. Então esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a primeira parte do livro, ela vai até a página 162. Eu fiz várias marcações, como vocês podem ver aqui, e primeiro vamos nos situar mais ou menos o que tá acontecendo aqui nessa primeira parte. E eu não vou ficar segurando esse livro aqui, tá, gente? Porque ele é um tijolo e meu braço vai começar a doer daqui a pouco. Nessa primeira parte, ela é dividida em 3 capítulos e tem um interlúdio, que seria o primeiro interlúdio aqui do livro. E nessa primeira parte, a gente vai conhecer todos os personagens que estão envolvidos, pelo menos eu acho que são todos, que estão envolvidos de alguma forma na história. Nós vamos saber como é a cidade, os seus mistérios, as coisas que estão acontecendo e coisas da rotina e também coisas do passado da vida de algum desses personagens. E claro, nós vamos ter mortes, desaparecimentos e também a presença de um ser muito estranho de nome Pennywise. No primeiro capítulo, que vai se passar no ano de 1957, nós vamos acompanhar mais ou menos 2 irmãos, que é o Bill e o George. O Bill, ele tem até o apelido de Bill Gago, porque ele é gago, e ele tá gripado. Ele não pode brincar com o George lá fora, e ele tem que ficar de cama e aquelas coisas. E na cidade, nesse ano, estava acontecendo, acho que uma enchente, e aí nessa parte do livro ela já estava mais ou menos pro final, essa enchente. E o Bill estava gripado, resolveu fazer um barquinho de papel, se não me engano, pro George, e o George vai brincar com esse barquinho lá fora, aproveitar a enchente para o barquinho andar. Só que dessa brincadeira inocente vai acontecer algo muito estranho. Vai ser a última vez que o Bill vai ver o irmão dele vai sair de casa para brincar com o barquinho e ele vai se deparar e conhecer o Pennywise logo de cara no primeiro capítulo. Antes dele conhecer o Pennywise, eu achei super interessante a construção que o King fez sobre o medo que o George tem do escuro. Muitas pessoas têm medo do escuro, né, gente? Isso é uma coisa normal, mas eu achei super interessante porque o George é como se ele já soubesse que algo iria acontecer, que algo iria pegar ele. É muito legal. Esse capítulo foi pra mim um capítulo preferido da minha primeira parte. Então essa questão dele achar que tem sempre algo à espreita, algo querendo pegá-lo, e acontecer isso no final do capítulo com ele, eu achei isso super interessante. Logo no final do capítulo, então, a gente conhece o Pennywise. Ele se apresenta pro George quando o barquinho dele cai dentro de um bueiro. E é uma cena pra mim perturbadora porque eu tenho pânico de palhaço, gente. Só de falar já dá até um suador, sabe? Eu nem sei dizer, gente. Me dá um nervoso, me dá uma agonia só de pensar nisso. Mas enfim, vamos lá com calma. O George conhece ele dentro do bueiro, ele começa a conversar com o George e fala: ah, você não quer o seu barco de volta? Me dá sua mão. E aquela situação toda, e ele mata o George. Acaba o capítulo assim, vocês leram, vocês viram o que aconteceu. E aí logo em seguida a gente já vai dar um salto assim de alguns anos pro capítulo 2. Nós vamos para o ano de 1984. E ele já começa com uma investigação que tá acontecendo em Derry também, na mesma cidade. Eu acho que It vai passar só nessa cidade de Derry. E aí a gente vai ver uma investigação de um cara, se não me engano, homossexual, que foi morto. Só que aí tava tendo um festival nessa cidade e aí ele teve uma briga, alguma questão com outro grupo de homens. E aí esses homens, eles viram suspeitos da morte, porque eles espancaram, acho que é o Andrew, negócio assim o nome dele. Mas eles falam que não mataram o cara. E ainda falam sobre a presença de um palhaço que teria pegado o Andrew e levado ele. Aí tem um que fala que o palhaço tinha mordido debaixo do braço do Andrew. E aí vai essa investigação, mas claro que eles não vão acreditar nessa questão, um palhaço, nada a ver. Se não me engano, os suspeitos eles são presos e tal, a investigação dá por encerrada, mas fica aquele clima e a gente fica se
perguntando, mas e aí? Pennywise de volta? Esse palhacinho aí mata não só crianças, mas adultos também? Como funciona? A gente já começa a ficar com essas perguntas na cabeça, pelo menos eu fiquei. E daí a gente vai pro capítulo 3, que vai se passar em 1985, e eu acredito que é um dos capítulos muito importantes para essa parte, porque a gente vai conhecer os personagens que acredito eu que são os personagens principais de toda a história. E esse capítulo, ele é dividido em 6 subcapítulos e cada um deles vai falar de algum personagem, lembrando que a ligação entre eles é que todas essas 6 pessoas receberam um telefonema. E aí a gente não sabe qual que é o motivo dessa ligação, quem ligou para eles e o que falaram para eles durante o telefonema. A gente só vai acompanhar a rotina de cada um, que cada um fez na hora que recebeu o telefonema e depois que recebeu esse telefonema, qual foi a sua atitude. O primeiro subcapítulo é sobre o Stan, e aí conta sobre a esposa dele, como ele conheceu a esposa dele, aí vai falar todo o drama familiar ali, questão deles não terem filho até hoje, aí questão do trabalho dele, aí ele recebe esse telefonema, a esposa dele pergunta, mas ele não fala nada, e aí ele toma um banho de banheira. A gente acha que tá tudo bem, só que aí a gente vai acompanhar a esposa dele falando com a mãe dela que ela deveria ter prestado melhor atenção, porque o Stan nunca tomava banho de banheira naquele horário. E o Stan, gente, pelo que eu entendi, ele morre, ele se mata no final. Se eu tiver errada, por favor, me corrigem aqui nos comentários. Eu acho que é no capítulo dele, gente, é aqui, ó, no capítulo dele que aparece aqui coisa, que a gente já sabe que tá relacionado com Pennywise, pelo menos acredito eu. Deu a entender que ele morreu, que ele se matou, mas ainda tem esse coisa ali, eu não sei se o Penny estaria envolvido ali, mas foi isso que aconteceu nesse subcapítulo. Já o segundo é sobre o Richard, e aqui nesse capítulo a gente vai descobrir que tem uma promessa envolvida, e o Richard decide pegar as coisas dele e voltar para Derry. Já o 3, que é sobre o Ben, ele tá num bar, ele fala sobre várias coisas, questões até mesmo confusas às vezes, e ele cita sobre o telefonema e fala que ele tem que voltar a Derry. Então ele acaba o capítulo pegando o carro dele e voltando para Derry. Então a gente já começa a ter uma ligação entre eles, a gente começa a perceber o que poderia estar acontecendo, que é a volta desses personagens para Derry. O capítulo 4 é sobre o Ed, ele também recebe um telefonema e ele também vai fazer de tudo para voltar a Derry. Ele pega os seus medicamentos, arruma sua mala, se não me engano na página 98 ele vai citar sobre o juramento que eles fizeram com sangue, então ele precisa voltar para Derry e ele volta para Derry também. E já o capítulo 5 é da Beverly. Eu achei esse capítulo assim um tanto agoniante por causa das coisas que a Beverly passa. Ela apanha demais do marido, nossa, mas ela leva uma coça mesmo, e ela fala um pouco sobre o casamento dela com ele, como eles se conheceram, só que ela fala que ela precisa voltar pra Derry, ela recebe o telefonema, e ela fala que vai voltar, e aí ela, por fim, depois de apanhar bastante, ela consegue enfrentar o marido, dá uma surra nele, e fala, vou pra lá e ninguém vai me segurar, e sai e também volta a Derry. Já no 6, que é a história do Bill, se vocês estão lembrados, é o Bill Gago, que era o irmão do George, que morreu. E quando eu comecei esse 6, eu já senti que o King iria explicar o que estava acontecendo, ou alguma pista, porque o Bill, ele teve aquela questão do irmão dele, então eu já comecei a fazer alguma ligação que poderia ser alguma coisa que aconteceu com a morte do irmão dele. Ele também recebe um telefonema, a esposa dele começa a conversar com ele e ele resolve contar para a esposa dele o que está acontecendo. Então ele conta que o irmão dele foi assassinado e a partir daí ele narra tudo o que aconteceu naquela época. E aí ele fala para a esposa dele sobre o juramento que eles fizeram e aí cita o nome desses personagens que eu falei. E ele fala que eles prometeram que eles iriam voltar à cidade se a coisa voltasse, se alguma coisa acontecesse de novo, eles iriam voltar para enfrentar. Então ele conta para a esposa dele, não com muitos detalhes, mas ele conta mais sutilmente o que tá acontecendo e o que foi esse telefonema. Claro que ela não quer deixar ele voltar, ela quer ir com ele, mas ele fala que não, que ela tem que ficar e ele vai sozinho para Derry porque ele precisa voltar a enfrentar isso sozinho. E aí, por fim, a gente acaba esse capítulo 3 e a gente vai para Derry, o primeiro interlúdio. E aí, nessa partezinha que a gente vai entender um
pouco do que tá acontecendo. A pessoa que fez a ligação para essas 6 pessoas, ele se chama Henlow, acho que é assim que se fala. E aí, nesse capítulo, ele vai descrever sobre a cidade de Derry, contar algumas coisas históricas. Ele vai falar sobre o desaparecimento e o assassinato de várias pessoas, vai falar sobre vários casos, e ele vai ficar o tempo inteiro repetindo: ai meu Deus, será que isso tá acontecendo de novo? Se acontecer de novo, eu preciso fazer a ligação. E aí a gente vai entendendo na hora que foi ele que fez essas ligações. E ele faz essas ligações, a gente entende que é porque a taxa de assassinatos começaram a aumentar de novo em Derry. Ele até cita o assassinato do Andrew. E aí nessa parte que teve algo que me chamou muita atenção e que me fez refletir, que foi na página 157. Logo no final da página, tem uma mulher que relata sobre o assassinato da filha dela. Ela fala que 2 dias antes, se não me engano é 2 dias antes, da filha dela morrer, foi encontrada assassinada, ela escutava vozes saindo do ralo da pia dela. E um dia ela perdeu a paciência e perguntou: oh, quem que tá aí? Quem é você? E aí do ralo falaram: meu nome é Legião, nós somos vários. Aquela questão que sempre fala aquele demônio lá. Peraí, né? Se eu tô lá no ralo da minha cozinha, quem é você? Legião, hoje eu tava, tipo, lá na China, né? Mas não, a mulher vai lá, conversa com o Legiãozinha lá. E aí, 2 dias depois, a filha dela é encontrada assassinada. Então tem esse relato e o Henlow fala sobre isso nessa parte. E eu achei super interessante, gente, porque eu comecei a matutar aqui com as minhas ideias que, e se o Pennywise for mais do que um palhaço? E se ele tiver, assim, em todos os cantos da cidade de Derry? E se ele for responsável por todas as mortes e desaparecimentos que estão acontecendo, que foram citados nessa parte? Porque a gente só tem a presença dele, assim mesmo, física, como um palhaço, em 2 cenas, que é do George e do Andrew, que aparece lá ele matando. Só que eu fiquei pensando, será que as outras mortes, os outros acontecimentos estranhos que acontecem na cidade, como essa questão da voz do ralo da pia, não seria ele também atuando de outra forma? Pode ser uma coisa muito viajada da minha cabeça, mas eu acho que isso seria muito interessante se o Pennywise fosse de várias formas, aparecesse de várias formas, e se ele estivesse atuando em vários pontos da cidade, porque ficaria uma loucura e ficaria muito legal. Eu não sei se vocês pensam dessa mesma forma. Se pensar, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu achei essa parte, assim, muito boa, ela fluiu bastante pra mim. Ela é um pouco estranha, assim, quando a gente começa a ler. Eu pensei que seria, tipo, a história do Pennywise matando todo mundo e ponto, acabou. Eu já imaginava que seria algo assim, e eu achei interessante porque cada capítulo, os 2 primeiros abordou um assassinato e os outros abordou um personagem, e eu achei isso super legal, porque foi uma forma de construir os personagens antes de entrar mesmo na trama e o que tá acontecendo. Uma das coisas que algumas pessoas podem não gostar é porque o King, ele descreve demais, e nessa primeira parte ele super descreveu bastante a cidade, os personagens, então ele é enrolado, tem hora, mas por incrível que pareça, isso não me incomodou, pelo menos até agora, porque já cansaram de me falar que o It tem hora que ele enrola demais, mas até agora eu não achei nada enrolado. Tudo que ele colocou aqui eu achei essencial e achei muito bom. E vamos ver, né, como é que vai fluindo, se eu vou continuar achando interessante as descrições do King. Até agora, os personagens que mais me cativaram ou chamou a minha atenção, que eu não sei se eu posso dizer que eu já gosto desses personagens, que eu tô logo no início da história, foi o Bill Gago e a Beverly. Eu acho que são os personagens que eu vou gostar mais durante a história. E então, eu vou pedir aqui pra vocês que estão lendo It comigo, ou quem já leu It, responder aqui nos comentários, escrever aqui um pouquinho pra gente conversar. E lembrando que é só da primeira parte, tá, gente? Que a gente vai conversar aqui embaixo. A cena que vocês mais gostaram, qual personagem que mais chamou a atenção de vocês, que vocês mais gostaram até agora. Se teve alguma cena que vocês ficaram com medo, eu pelo menos, é só aparecer um palhaço, eu já tenho medo. Então deixem essas respostas aqui embaixo pra gente poder conversar um pouquinho. E quase que eu esqueci de falar aqui com vocês, o próximo vídeo vai sair no dia 4 de junho e ele vai ser destinado à parte 2 do livro. Começa da página 163 e vai até a página 459. Lembrando que eu vou deixar o cronograma direitinho aqui embaixo na descrição, então não deixe de conferir para vocês saberem até que página vai ler, que dia que vai sair o próximo vídeo, para vocês já se situarem. O próximo diário de leitura vai demorar 3 semanas para sair, porque a segunda parte é a
maior parte, e eu não tô lendo só It, eu tenho que ler outras coisas, então por isso eu coloquei um prazo de 3 semanas. Fiquem atentos na descrição aqui do vídeo, porque vai estar o cronograma direitinho, falando de que parte vai ler, qual diário de leitura vai sair, o dia que vai sair, tudo direitinho para vocês acompanharem e ficarem por dentro. E também vocês podem me acompanhar nas redes sociais, que lá eu tô sempre avisando quando vai sair o vídeo novo, como que tá fluindo a leitura, e tô interagindo um pouco com vocês. E acabou o primeiro diário de leitura, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha para ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. Lembrando que tudo sobre o projeto eu tô postando principalmente no meu Instagram, então não deixe de me seguir lá. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.